Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos começar. Boa noite, doutora Raiza. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Gente, vamos conversar hoje. Vamos para mais um bate-papo sobre... Na verdade, vamos fazer novamente a nossa live, né? Isso que eu quis dizer para vocês. Hoje, já falei para vocês várias vezes que a live é a maneira que eu tiro para que a gente possa criar uma proximidade, para que a gente possa ter uma integração e conversar um pouquinho. Essa live de hoje é um assunto muito legal, não só para os dentistas que estão aqui comigo nessa live, né? Mas também para pacientes. A gente vai falar de uma nova maneira de avaliação e também de diagnóstico da sua saúde bucal, do seu sorriso. E eu quero compartilhar com vocês sobre essa tecnologia que nos ajuda não só para o dentista, mas também para o paciente. Eu acho que até mais para o paciente, né? O dentista fica mais prático, mas para o paciente fica muito legal. Vou virar um pouquinho o celular assim, ó, para que vocês olhem. Gente, isso daqui é um scanner, tá? A gente fala que os scanners, eles vieram ser uma revolução no tratamento odontológico de hoje em dia, né? Eu já trabalho com os scanners odontológicos há mais ou menos 8 anos. Esse é meu segundo scanner, eu tenho um outro que está lá dentro. E esse scanner ele tem um diferencial porque a gente consegue ver e ter uma imagem muito real da arcada dentária dos dentes do paciente. E eu vou mostrar aqui para vocês o escaneamento e como é que eu mostro para o meu paciente qual o problema que ele tem, por que ele tem indicação, por exemplo, de restauração, por que ele tem indicação, por exemplo, de usar aparelho, né? Mostro para o paciente as adaptações das lentes de contato. Então, é um scanner que nos ajuda hoje num planejamento, num plano de tratamento e também num diagnóstico, né, para o nosso paciente. Esse especificamente, que é o iTero, que é o scanner da Invisalign, ele tem uma outra ferramenta muito legal que a gente fala que é avaliação de progresso. O que é isso? O paciente, quando ele usa o aparelho Invisalign, faço um primeiro escaneamento, que esse escaneamento ele vai ficar, na verdade todos os escaneamentos vão ficar arquivados aqui, tá? Mas esse primeiro escaneamento ele vai servir sempre de um scanner de comparação. E aí quando eu faço, por exemplo, um último escaneamento, quando ele finaliza um tratamento ortodôntico com o Invisalign, a gente compara o quanto que aquele tratamento evoluiu. Então isso é muito legal, o paciente ele consegue visualizar. Por isso que a gente fala hoje em dia que o planejamento, ou então o tratamento feito com esses aparelhos aqui, ó, que são os aparelhos convencionais, fica muito naquela questão de como que vai ser feito, como que vai ficar. Né? O paciente, às vezes, ele não tem aquela percepção muito grande de quanto que o tratamento dele evoluiu, porque ele não consegue comparar de quando ele iniciou e como está, por exemplo, durante o decorrer, ou então no final do tratamento ortodôntico. E com o Invisalign não, gente. Com esse scanner não. A gente consegue avaliar, que a gente chama de avaliação de progresso, de como o paciente chegou na clínica e como é que ele está na evolução do tratamento. Eu vou pegar aqui um caso, vou abrir um caso para vocês. Não vamos iniciar sobre a questão de, como é que se diz? De evolução de progresso, mas de diagnóstico. Então, eu vou abrir aqui um escaneamento, vou botar um visualizador que a gente vai visualizar a arcada dentária do paciente, que é dessa maneira que eu mostro para o paciente. Pode ser que eu tire o meu celular, gente, daqui e eu vou virar a câmera para vocês olharem, que eu acho que talvez fique melhor a imagem, ó, realmente vai ficar melhor. Então vamos lá, vou virar aqui pra vocês olharem. Tá? E melhor pra eu me comunicar também, né, claro. Só um instante. Então, ó. Deixa eu tirar essa minha ring light aqui, ó. Espera ainda que tá dando reflexo. Pronto. Então, olha só. Essa paciente, imagina aqui, ó. Isso aqui é um escaneamento, tá, gente? Eu escaneei a arcada dentária dessa paciente. E quando eu falo que isso é uma nova ferramenta de diagnóstico, de avaliação do sorriso, é que eu consigo mostrar para o paciente como que está o sorriso dela. Então, essa paciente é uma paciente criança. A mãe veio buscar porque estava incomodada só com esse dente aqui, ó. Porque isso é o que vocês leigos, gente, olham, né?
E ó, a mãe estava incomodada com isso aqui, com esse dente tortinho. Beleza? E esse outro também. Sendo que quando eu escaneei a arcada dentária superior e inferior, a gente conseguiu identificar, dar o diagnóstico e mostrar para a pessoa, e por isso que ela sai daqui feliz, que esse osso da mandíbula, que é o daqui de baixo, desculpa, que esse osso da mandíbula tá menor, não tá acompanhando o crescimento do osso da maxila. Dentro da... Deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar para vocês. Dentro da ortodontia, a gente prioriza uma classe 1, que é o que? Molar, onde essa primeira ponta de cúspide do primeiro molar superior tem que estar aqui no meio do primeiro molar inferior. Isso na odontologia a gente chama chave de molar. Primeira ponta de cúspide no meio da primeira ponta de cúspide do molar inferior. Canino também, que ainda aqui é um canino de leite, tá, gente? Mas teria que estar atrás do canino descido aqui, ó, do canino de leite inferior. Então, a gente fala que essa paciente é uma paciente classe 2. Então, isso, gente, serve... A nova odontologia digital com o scanner, a gente fala que isso serve de diagnóstico e serve para eu mostrar para o paciente qual o problema que ele está tendo. Então, essa paciente, ela tem uma maxila maior do que a mandíbula. Ela está com desequilíbrio, vou virar para vocês me olharem, nas bases ósseas. Fora o desequilíbrio nas bases ósseas, ela tem atresia nesse osso da mandíbula. Esses dois dentes, que já são os incisivos laterais, girados, fora da posição, tá? Porque tá faltando espaço. Não, se tivesse cárie, mas não é cárie aqui, tá, gente? Mas eu consigo também mostrar para a mãe se tem cárie. Consigo mostrar também para o paciente os pontos de contato. Então, mostro o ponto de contato. Então, paciente que tem bruxismo, a gente mostra como que os dentes estão desgastados, mostra os pontos de contatos, tá? Então, é uma ferramenta maravilhosa, ó. Essa paciente toca mais um pouquinho desse lado do que nesse outro lado, então a gente consegue ver o desequilíbrio oclusal. Então, é uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa conversar com o nosso paciente, explicar para esse paciente o que ele tem de real indicação para o tratamento dele. Então, a nossa comunicação fica muito mais fiel e real, tá? Então, esse escaneamento que eu mostrei é de uma paciente que está em fase de crescimento, onde ela tem um desequilíbrio na base óssea, a mandíbula menor do que a maxila, a parte de baixo, que é a mandíbula, menor do que a maxila, que é a parte aqui de cima. E a gente vai usar os aparelhos Invisalign, que conseguem ao mesmo tempo equilibrar as bases ósseas, estimular crescimento. A gente só consegue fazer isso em paciente que está em fase de crescimento, tá? E também a gente consegue trabalhar a expansão da arcada dentária com a tecnologia Smart Track, que é a tecnologia do próprio plástico Invisalign, e consequentemente a gente consegue trazer o alinhamento. Essa só a ortodontia digital com o Invisalign faz, e só o alinhador Invisalign faz, tá, gente? Outro tipo de alinhador não faz, tá? Existem várias marcas de alinhadores, eu falo isso porque eu já trabalhei com todas as marcas, e a gente sabe que quem tem a melhor tecnologia de movimentações ortodônticas dentárias é o alinhador Invisalign. Outro aparelho não tem, tá, gente? Eu vou mostrar agora um outro escaneamento de paciente que não tem, digamos que não seria uma indicação para aparelho, tá? Mas sim uma indicação para tratamento, vamos dizer, de reabilitação, para paciente que vai fazer lente de contato, para paciente que eu vou mostrar onde tem cárie e assim por diante. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu acho o paciente aqui. É porque é um monte de paciente, tá, gente? Eu tô escolhendo aqui. Só um minutinho. Ui, não vou botar esse aqui, não. Acho que é esse aqui. Bora ver. Abrindo aqui um outro caso. Então, a nossa live é sobre a nova maneira da gente tratar o paciente, de fazer o diagnóstico, um plano de tratamento, né? E eu acho que hoje os scanners, assim, veio com um diferencial muito grande
e com essa possibilidade da gente estar conversando de uma maneira muito mais próxima do nosso paciente. Então esse é um novo escaneamento que eu fiz, deixa eu virar para vocês olharem. Ó. Essa paciente, por exemplo, a gente escaneou, é uma paciente que vai precisar fazer um implante aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, tudo isso eu mostro para o paciente. Ela não faz ideia como é que tá a mordida dela e com o escaneamento a gente consegue compartilhar. Ó. Aqui na arcada superior, eu mostro para a paciente que tem um dente quebrado aqui, ó, que inclusive tá cariado, que vai precisar fazer restauração, certo? Mostro para a paciente que tem a ausência desse elemento, mostro para a paciente que aqui tem uma infiltração, mostro para a paciente que aqui tem essas restaurações de amálgama, que eu, como sou dentista biológica, ó, e aqui já vai trocar, ela tem indicação de trocar também, tá? Mostro na arcada inferior que aqui nós temos alguns dentes desalinhados e ao mesmo tempo que eles estão desalinhados, eles estão desgastados, tá? Mostro que essa restauração de amálgama bem aqui, ó, tá infiltrada e que precisa ser trocada. Essa outra aqui também aqui, ó, na vestibular inferior também está infiltrada, que precisa ser trocada. Então a gente consegue conversar com o paciente e mostrar para o paciente o porquê que eu estou planejando para ele, ao invés de estar dando espelhinho, o paciente não consegue visualizar de uma maneira adequada, olhar o que realmente a gente está pedindo de maneira adequada, e aqui com o escaneamento ele consegue visualizar. Então a gente consegue ter uma comunicação muito mais real, muito mais honesta, muito mais conseguimos aproveitar de uma maneira mais tranquila para o nosso paciente, né? O paciente ele se sente muito mais confiante. Então, quando eu inicio um tratamento aqui na clínica, dentro do meu protocolo, a gente faz no protocolo que eu digo na primeira consulta, quando o paciente vem aqui na minha clínica, a gente faz sempre esse escaneamento. Por quê? Porque esse escaneamento, em primeiro lugar, é um documento. Se Deus o livre uma paciente dessa aqui, gente, perder um incisivo central desse, eu consigo reproduzir igual um incisivo central desse através de um outro software que a gente pede um comando para copiar esse dente, tá? Isso já é parte de restauração, mas isso é possível. Então, essa documentação é uma documentação ortodôntica, uma documentação odontológica, digital. Isso fica guardado dentro da nuvem aqui da própria Invisalign e a gente consegue usar para outras especialidades. Então, essa nova maneira de diagnóstico do sorriso, diagnóstico do posicionamento dentário, diagnóstico da nossa saúde bucal, vamos dizer assim, nos torna e nos faz com que a gente tenha uma odontologia muito mais precisa, muito mais fiel e até mesmo honesta para o nosso paciente. Porque o paciente aqui ele fica convencido do que eu estou dando de diagnóstico e de plano de tratamento para ele. Não fica aquela história de espelhinho, né, na boca, o paciente segura um espelhinho e tu com o teu espelho bucal mostrando. É diferente também de uma filmagem, que às vezes tem umas câmeras intraorais, mas as câmeras intraorais não gravam isso como arquivo digital. E o fato de não guardar como arquivo digital, o paciente, por exemplo, pode fazer a restauração em outro lugar e aí a gente ficar em dúvida se foi feito aqui ou não. Né? O paciente, às vezes, doutora, eu vim para cá, fiz um tratamento e eu achava que esse meu dente aqui não estava quebrado naquele dia que eu vim. O que será que aconteceu? Aí a gente olha, não, já estava quebrado. Ou então, por exemplo, o paciente não acredita que ele, com o passar dos anos, ele é bruxista e começou a desgastar muitos dentes. Aí a gente compara, olha, vamos pegar aquele teu escaneamento que eu tenho aqui na clínica de 2019 e eu faço um agora de 2023, a gente compara e avalia, olha como estava teus dentes em 2019 e olha como está agora, olha o tanto de desgaste dentário que tu tens. Então a gente mostra para o paciente o quanto que ele desgastou e aquilo de uma maneira muito real, entendeu? Então, assim, é diferente, é realmente inovador. Eu quero sempre deixar muito claro, somente para os meus pacientes e até mesmo para os dentistas, que, gente, tudo que que tem tecnologia envolvido é mais custoso, mas, de qualquer maneira, o benefício que isso traz, não só para a gente como dentista, como eu falei no começo, mas para os pacientes, é incrível, né? Então, o paciente ele se sente muito mais confortável e confiante de fazer um tratamento contigo que está mostrando um caso desse do que tu está mostrando com um espelhinho na boca do paciente e o paciente segurando um espelho na mão. Aqui ele realmente entende a necessidade do tratamento dele. E isso é um dos diferenciais marcantes que nós temos hoje na nova odontologia,
tá? Isso serve de documento, como eu falei para vocês, serve de depois para a gente mostrar a evolução do caso. É fantástico, serve de planejamento odontológico para a gente conversar com outro colega. Eu posso enviar essa imagem digital para outro colega, o outro colega faz o acompanhamento dessa imagem digital. A gente consegue ter as imagens, por exemplo, só da arcada superior. Eu posso também ter a imagem só da arcada inferior, tá? Eu posso, por exemplo, aumentar essa imagem. Eu posso, por exemplo, ter as duas, a oclusão, e aí ver se esse paciente é um paciente que está em classe 1 molar, em classe 1 canina. Vejo os contatos oclusais. Nossa, olha, a gente sabe, quem faz odontologia, que está me ouvindo, quem é dentista, sabe que os incisivos centrais superiores não podem tocar nos incisivos centrais superiores. Isso favorece a perda precoce dos elementos dentários e desgaste e desalinhamento. Por isso que a gente está vendo que esse dente está desalinhando, ó. Está até com um toque mais vermelho. Ele está saindo da posição porque na hora que essa paciente morde, ó, ela toca, ela tem uma predisposição de tocar mais forte nesse incisivo lateral aqui. E, consequentemente, se ela faz isso com uma constância, que ela com certeza faz porque ela é bruxista, ela vai desalinhar esse dente, vai desgastar esse dente, que muito mais predisposição do que os outros que estão tocando menos. Então, isso eu mostro para o paciente através desse outro mecanismo aqui que a gente vê as forças oclusais, tá? Então, isso é muito interessante, faz parte da nova odontologia. Eu já disponibilizo dessa tecnologia aqui na clínica tem um tempo já. Isso realmente foi um diferencial, foi uma virada de chave muito grande. E eu estou muito feliz em poder estar aqui explicando para vocês, compartilhando com vocês um conteúdo desse tão relevante. A gente sabe que a odontologia tem uma mudança muito grande, está mudando cada vez mais, não só no atendimento, mas sim nesse investimento de tecnologia. E nós, dentistas, precisamos acompanhar. Por quê? Porque o nosso paciente quer o melhor. O nosso paciente precisa do melhor. Então, como é que eu não vou investir em algo que vai facilitar a vida do meu paciente? Como é que eu não vou investir em algo que isso vai agregar valor no meu tratamento? Então, aqui na minha clínica, como eu estava falando, a gente cobra consulta. Na consulta, o paciente já tem esse exame. Isso aqui eu posso compartilhar para ele. Eu mando no e-mail dele e fica arquivado no e-mail dele. Então, a gente agrega valor no nosso tratamento e, consequentemente, o paciente fica feliz com isso. Então, ele, poxa, eu estou pagando uma consulta, a doutora me explicou de uma maneira muito mais clara, eu entendi melhor. Então, poxa, foi mais tranquilo e eu concordo em pagar o valor daquele atendimento, sabe? Eu acho que fica até mais fácil da gente convencer. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar e conversar hoje com vocês. Gente, as lives que eu faço aqui... eu já falei, eu sempre vou repetir isso, vocês podem até achar chato, mas eu preciso falar. Eu tenho um canal no YouTube que chama a Doutora Tarja Azevedo, certo? E essas minhas lives, elas não vão ficar salvas aqui no meu feed direto do Instagram. Elas ficam por um período, depois eu tiro e ela vai ficar só no YouTube, tá? Por que eu falo isso? Porque é importante para mim que vocês também me sigam no YouTube, que vocês entrem lá, botem o sininho para receber as notificações do YouTube, porque daqui a um tempo as lives vão ser feitas lá no YouTube também, tá? E aí é legal porque a live, quando é feita no YouTube, já fica salva lá direto e vai ficar ela para sempre lá. Eu não preciso apagar como eu apago aqui do meu Instagram, tá joia? Deixa eu ver se alguém entrou aqui e botou algum comentário. Eu sempre gosto de dizer que esse é um momento, gente, de interação com vocês, sabe? Eu paro realmente um tempo aqui para parar e conversar com vocês. Fico pensando em novos conteúdos, o que eu posso trazer de relevante, de importante, que vai mudar não só a minha vida, mas a vida de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês entram aqui, que vocês comentam, que vocês colocam que isso aqui, virou a chave. Estava esperando por esse conteúdo, obrigada por esse conteúdo, como esse Pablo Cris escreveu. Então, sabe, eu fico feliz em poder estar gerando conteúdo para vocês de uma maneira importante, que para mim é muito importante. Afinal de contas, eu estou compartilhando aqui com vocês o que eu tenho já, o que eu carrego já de 20 anos de experiência na odontologia, né? Esse ano eu vou fazer 21 anos de formado, então eu não tive essa sorte, né, de poder hoje ter a internet que facilita essa comunicação, essa interação, né, essa proximidade. Tudo era muito custoso, era pegar voo, ir para São Paulo para poder estudar, para poder
ter acesso às tecnologias. E eu falo que hoje a internet, o Instagram, por exemplo, com o tanto de conteúdo de valor que a gente entrega aqui para vocês, isso é fantástico. Então eu estou compartilhando com vocês pulo do gato, segredos que a gente tem, que eu adquiri, gente, durante 20 anos de experiência, tá? Então eu poder compartilhar, eu fico muito feliz, porque eu acho que aprendizado só é válido quando a gente consegue dividir. Vocês não têm ideia de quantos comentários eu recebo por direct de que a minha maneira de tratamento serve de inspiração para outros colegas dentistas, os pacientes agradecendo a maneira de como a gente faz o atendimento aqui na clínica, como é diferencial. Eu fico feliz em poder estar mudando e gerando valor na vida de vocês, tanto meus pacientes quanto meus colegas dentistas. Como a doutora aqui, Daniele Martins, escreveu, foi ótimo, doutora. Eu fico muito feliz em ter gerado essa troca, viu, Dani? Eu fico muito feliz mesmo. E eu tô aqui para ajudar, para compartilhar meus conhecimentos. Eu fico feliz em despertar novos valores para os meus colegas dentistas, para os novos dentistas que estão começando agora. Eu falo, poxa, se eu tivesse uma pessoa, assim que eu me formei, que pudesse me dar tanto conteúdo de valor, pudesse passar isso, eu estava tocando foguete. E é com muita dificuldade, né, que eu consegui, por exemplo, chegar hoje, alcançar hoje o nível de odontologia que eu tô. E em função disso, o tanto de colegas que eu sei, recém-formados, que querem uma luz, querem uma ajuda, eu acho que não custa nada eu poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Tá joia? Muito obrigada a todos vocês que pararam um pouquinho, ficaram aqui comigo conversando. Afinal de contas, eu estou concorrendo com várias pessoas que estão fazendo live também nesse horário, né? Mas eu fico muito feliz em estar podendo participar, compartilhar dos meus conhecimentos. Tá joia? Um beijo grande para todos vocês. Um final de quinta-feira incrível. Essa semana tem feriado, segunda-feira é feriado, dia do trabalhador. Amanhã eu vou atender só pelo período da manhã, de tarde vou viajar, descansar um pouco. Essa semana foi puxada, como eu compartilhei nos meus stories, meu pai ficou doente. Meu pai sofreu um acidente, fraturou essa parte aqui do braço, teve que fazer cirurgia. E aí a gente ficou apreensivo, mas graças a Deus deu tudo certo, já está em casa, ele está super bem. Mas, então assim, foi bem puxado aqui na clínica, não pude atender os 2 expedientes, atendi só de tarde, então por isso que eu sempre estou ficando até mais tarde aqui na clínica. Todos esses dias eu cheguei quase 10h30 em casa. João Inácio até pediu, mãe, chegar mais cedo hoje, que eu quero comprar uma bola. Eu falei, filho, chama teu pai, que eu acho que hoje a gente não consegue. Ele falou, pode ser. Mas vocês sabem que filho quer sair com mãe, né? Porque mãe é muito mais fácil de dar as coisas, né? Pelo menos lá em casa é assim. Meu marido, se deixar, ele não compra nada. Mas a mãe, então por isso que ele quer ir comigo pro shopping. Não vai dar certo hoje, mas vamos ver se semana que vem eu consigo. Porque amanhã eu vou viajar e acho que eles não vão com a gente. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Eu fico muito grata e feliz, mais uma vez. Desejo uma quinta-feira, final de quinta-feira maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã tem mais, não sei se amanhã eu vou conseguir fazer live, que eu vou pegar a estrada, mas sábado eu vou fazer live, domingo eu vou fazer live, segunda não consigo, acho que eu vou fazer sábado e domingo, talvez eu não consiga amanhã. Vamos ver, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Quem gostou dessa live, comenta para mim lá, compartilha com os amigos, eu estou à disposição. Podem perguntar, deixar nos comentários que eu vou responder. Beijo grande, fiquem com Deus, boa noite.